Olá, bem-vindo ao seu programa Café e Palavra de hoje, com Pedro Kelly. Esse programa está preparado com muito carinho para informar você sobre diversos assuntos, mas o principal deles é te informar sobre a tua posição espiritual. A tua posição espiritual é importante, ou melhor, a informação sobre ela é muito importante porque quando você tem a informação correta sobre a tua posição espiritual, o teu entendimento em relação à tua comunhão com Deus, ele modifica para melhor. E o tema que eu quero compartilhar hoje contigo é em base a uma pergunta. E a pergunta é essa: você sabe o que significa ser destituído da glória de Deus? Esse é o nosso assunto de hoje, mas depois da nossa vinheta. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Pois muito bem, o nosso assunto é um assunto de grande interesse, mas antes eu queria pedir a você para nos seguir, curtir, compartilhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Pedro Kelly. No YouTube você pode colocar Pedro Kelly RCC, que vai chegar lá, que na verdade RCC é Reconciliados com Cristo. Nós modificamos essa direção, né, para que você possa, para ficar mais fácil a comunicação. No Instagram, no Facebook, no YouTube você põe Pedro Kelly. No YouTube você põe Pedro Kelly RCC e você vai acessar todo o nosso material. Eu queria te pedir para você curtir, compartilhar, né, e nos seguir lá no Instagram. É muito importante que você divulgue, me ajude a divulgar essa palavra, essas ministrações que têm feito bem na vida de muita gente. Eu tenho recebido muitas comunicações, diversas comunicações, por vários meios, né, e me dou conta de que as pessoas que estão atentas a essas mensagens elas estão sendo beneficiadas e eu fico muito feliz com isso. Pois bem, o tema hoje é em base à pergunta, e a pergunta é: você sabe o que significa ser destituído da glória de Deus? Essa expressão é uma expressão muito comum, que a gente ouve em muitos lugares por aí, nós mesmos já ouvimos isso em muitos lugares, muitos ministros, muitas pessoas falam sobre isso, fazem essa pergunta, ou mesmo afirmam que as pessoas estão destituídas da glória de Deus. Ou seja, eu quero citar aqui junto contigo, em Romanos capítulo 3, verso 23, eu quero citar junto contigo, não, citar para você aqui, você anota aí, por favor, depois é importante você anotar e você pesquisar, porque as nossas palestras, eu queria acrescentar isso aqui. As nossas palestras, elas são baseadas no Evangelho, né? E quando ouvimos a palavra o Evangelho, todo mundo pensa que Evangelho é aquilo que está por aí apresentado em todos os lugares. E não é isso. O Evangelho é onde está revelada a tua posição espiritual, a tua verdadeira posição espiritual. E a tua verdadeira posição espiritual, ela tem a ver com o momento que você está vivendo aqui. Deixa eu explicar isso melhor. Nós estamos no terceiro milênio, nós estamos depois da cruz, ou seja, o teu momento espiritual tem que levar em consideração aquilo que Cristo fez na cruz. Porque se você está vivendo fisicamente nesta época e o teu momento espiritual, ou seja, o teu momento de entendimento, ele está atrasado, as coisas não vão bater, as coisas não vão funcionar. Essa é uma outra forma de eu explicar para você o meu trabalho. Qual é o meu trabalho?
O meu trabalho, você sabe que eu gosto muito de falar sobre a mente, né? Aliás, você é a tua mente porque você é o espírito, e o espírito e a mente são associados. A tua mente tem que estar aonde você está. Ora, se eu estou depois da cruz, o meu entendimento tem que acompanhar a minha posição. Porque se eu estou depois da cruz e a minha mente, o meu pensamento espiritual está como se eu estivesse antes da cruz, eu serei uma pessoa comum, como as milhares de pessoas que a gente vê aí, que não mostram um sentido. Vou te dar um exemplo prático, sem querer falar mal. Na verdade, não quero falar mal de ninguém. Eu uso exemplos para que você pare e pense. Vamos supor que você esteja numa missa, lá a celebração de culto dos nossos irmãos católicos romanos. Ok, estou numa missa. Você sabe que tem um momento da missa que o sacerdote celebra a comunhão pela remissão dos pecados, visto que o corpo de Cristo veio para tirar o pecado do mundo. E ele simboliza isso como uma hóstia, todo mundo já ouviu falar da hóstia. E serve ali a hóstia para os presentes naquele momento, naquela missa. Então as pessoas fazem fila e ele diz, olha, isso aqui simboliza o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Se referindo ao que aconteceu na cruz, há mais de 2000 anos atrás, portanto. Então, todo mundo celebra que o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. Mas no final daquele culto, no final daquela missa, o sacerdote diz, irmãos, vão em paz e cuidado com o pecado. Aí, você entende agora o que eu estou falando, de estar vivendo aqui e com a mentalidade lá atrás. É isso que eu estou dizendo. E as pessoas estão assim. É uma coisa, parece meio absurda de falar, mas as pessoas estão assim. Elas estão vivendo aqui hoje, depois da remissão, depois da redenção dos pecados, mas suas mentalidades estão como se isso não tivesse acontecido. Sua mentalidade está como se a ressurreição de Cristo não tivesse acontecido. Sua mentalidade está como se o preço não tivesse sido pago lá na cruz. Então, quando eu falo que meu trabalho é pegar essas mentes e trazê-las para os dias de hoje, agora você pode entender um pouco mais a respeito do que eu digo, na verdade, quando eu estou me referindo assim. Então, essa expressão, destituídos da glória de Deus, é uma expressão muito usada por alguém, por alguns líderes, algumas pessoas que ministram por aí, mas que estão com a sua mentalidade lá atrás, apesar de estarem no terceiro milênio já, aqui depois da cruz. Porque essa expressão está na Bíblia, em Romanos capítulo 3, verso 23. Aí você pode perguntar, mas espera aí, se essa expressão está na Bíblia, dizer isso para as pessoas está correto. Aí eu quero te recordar isso. A Bíblia, ela tem livros proféticos, livros históricos e tem o Evangelho. A Bíblia tem revelação e inspiração e história também. Quando eu leio de Romanos a Hebreus, eu estou lendo o Evangelho. Quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, eu estou lendo livros históricos que contam a história de Jesus de Nazaré. Então, quando você começa a se situar no teu pensamento, como você está, se você está me acompanhando aqui nesses 9 minutos que nós estamos falando, você está situando o teu pensamento, você está entendendo que você deve fazer um corte, uma separação na tua mentalidade, no teu entendimento, antes da cruz e depois da cruz. E você deve se situar a você mesmo depois da cruz, porque você está aqui depois da cruz. E depois da cruz é um tempo em que o Cordeiro de Deus já veio.
já pagou o preço, já redimiu, já ressuscitou e vive em nós. Mas e como é que a gente fica com a pergunta de hoje? Com a expressão que diz aqui que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Porque eu vou ler para você, diz aqui, ó, Romanos 3:23. Porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo aqui está afirmando que aqueles que pecaram foram destituídos da glória de Deus. Mas aqueles que pecaram, ele diz, foram todos. Mas aí você diz, peraí, então eu estou incluído nesse todos? É isso que eu quero te explicar. Porque se você não compreende isso, você não sai desse roda-moinho. Aí, essa expressão aqui, entenda, quando a gente fala de pecado original, nós estamos falando do primeiro pecado. O primeiro pecado foi cometido por Adão. Ok, muito bem. Então nós temos em Adão um cabeça representante de todos. Por isso é que aqui diz todos. Ou seja, todos na pessoa de Adão, todos herdaram a atitude de Adão. Todos tiveram como sucessão em suas vidas o pecado de Adão. Ou seja, Adão foi um representante para o mal, um representante para o pecado. Como todo ser carnal humano descende do primeiro homem, tendo esse primeiro homem caído, ele vai gerar caídos. Todos os que vieram depois dele vieram com a mesma mancha. Você já copiou uma cópia Xerox? Quando você pega uma folha, você manda tirar 100 cópias, as 100 cópias elas vão sair com as mesmas características da primeira, ou seja, da original. Então Adão foi o primeiro pecou, e depois os que vieram depois de Adão herdaram aquela posição espiritual de pecador, entendeu? Então essa posição de pecador foi herdada a partir de Adão. Não é que você tenha estado lá e tenha consentido com o pecado, tenha estado de acordo com aquele pecado, para que você seja incluído nisso. Não precisou. Isso se chama uma lei de imputação, ou seja, foi imputado a todos os que vieram depois de Adão o pecado. E como consequência, a destituição da glória de Deus. Agora respondendo, o que significa estar destituído da glória de Deus? Significa perder a comunhão com Deus, significa ter que pagar de forma rotineira ou rotinária, né? Pagar sempre um preço pelo pecado, porque foi destituído da comunhão com Deus. Você sabe que Deus não habita junto com o pecado. Então, quando o primeiro homem pecou, houve uma ruptura dessa comunhão espiritual. Diz que Deus conversava com o homem todo dia. E depois que o homem pecou, houve uma separação, ficou esse vazio, ficou essa falta. O homem perdeu os direitos, a terra começou a produzir ervas daninhas, né? Os animais começaram a comer carne. Interessante isso. Então, a destituição da glória de Deus, ela envolve uma série de atitudes, posturas, de direitos que todos perderam porque foram destituídos da glória de Deus. Agora, todos foram destituídos da glória de Deus sem ter individualmente a culpa por aquele pecado. Eu vou repetir aqui para ficar bem claro que quem pecou foi o primeiro homem, não foi você, não fui eu. Nós não estávamos ali junto com ele. Então ele teve sozinho o poder de manchar e estragar tudo. Manchar todo mundo, separar todo mundo, deserdar todo mundo. Então a expressão que está aqui, em Romanos 3:23, ela quer dizer isso.
Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, se o primeiro homem não tivesse cometido esse pecado, não haveria essa destituição. Mas como foi imputado a todos os que vieram depois dele o pecado, então a separação espiritual aconteceu ali. Pois bem, o tempo passou, muitos anos se passaram, Deus não habitava em ninguém. Quando Deus queria comunicar algo ao povo, ele utilizava pessoas, entenda-se, os seus profetas. Quando ele queria falar ao povo, neste caso ao povo de Israel, ele falava através de profetas. Agora você entende a função dos profetas. Os profetas estavam no Velho Pacto. Os profetas com aquela característica, no Velho Pacto. Por quê? Porque no Velho Pacto todos estavam destituídos da glória de Deus. Por causa de quê? Agora você já sabe responder. Por causa do pecado original. Por causa do pecado de Adão. Todos herdaram a destituição. Então Deus já não tinha comunhão com seus filhos. Continuava amando seus filhos, mas não tinha comunhão com eles, por causa do pecado que ali estava. Então veio o pacto da lei de Moisés. O pacto da lei de Moisés foi colocado para que o homem soubesse o que era o pecado, porque não sabia. O apóstolo Paulo diz: como é que eu ia saber o que é a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás? Isso você pode comparar como uma rua com uma placa de contramão. Quando a placa de contramão está pendurada lá, naquele poste, você sabe que se você entrar por ali, você está cometendo uma infração. Mas se não tiver a placa, você não sabe se está cometendo uma infração. Então, o pecado já existia por causa do Adão, do primeiro homem. Mas Abraão deitou com Agar, que era sua empregada, e não tinha má consciência, não tinha consciência de pecado. Por quê? Porque a lei que mostrou o que era adultério ainda não estava. Lembre-se que a lei de Moisés veio 430 anos depois de Abraão. Então, quando esse pacto da lei foi enxertado, ele foi com esse propósito. Qual propósito? Fazer com que as pessoas tivessem consciência de pecado. Consciência de que estavam debaixo do pecado. Consciência de que estavam mortos em pecado. Então esse foi o propósito da lei de Moisés. Então por isso aqui o apóstolo Paulo, ele está dando uma aula de teologia aos romanos. Todos pecaram e por esse motivo foram destituídos da glória de Deus. Porque Deus e o pecado não combinam. Então agora Deus estaria com um grande problema, uma grande dificuldade, que só Deus poderia resolver. A lei dizia: olha, você tem que pagar um preço pelo pecado. Então as pessoas lá no Velho Pacto faziam sacrifícios para ter o perdão do pecado. Uma vez por ano e tal. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, porque o detalhe aqui é te explicar detidamente, como eu estou fazendo, essa expressão, que é muito usada em muitos lugares, porém, você vai compreender a partir de agora que é utilizada equivocadamente. Aí você me pergunta: mas por que é equivocadamente está escrito aí na Bíblia? Porque esta expressão, ela vigora até a cruz, até a ressurreição. Romanos 3:23, ela fala da condição, da posição espiritual de todo mundo, de Adão até a cruz. Ou seja, Adão trouxe essa maldição. Mas o versículo 23, ele termina com uma vírgula. E você que entende as coisas, você sabe que uma expressão, uma frase, ela só termina com um ponto. Seja de interrogação, seja afirmativo, seja parágrafo, eu não sei.
Mas o que eu estou querendo dizer é que o versículo que está em Romanos capítulo 3, versos 23, ele só conta o filme até a metade. Sabe? Quando você entra no cinema, você vê a abertura do filme, você vê o começo do filme e você vê o final do filme. Você não sai do cinema na metade do filme, porque se você sair do cinema na metade do filme, você vai pensar que todo mundo continuou destituído da glória de Deus. Por quê? Porque você não viu o verso seguinte. Porque o filme não termina com uma vírgula, o filme termina com um ponto. Então, se você está lendo alguma coisa e essa expressão termina com uma vírgula, você tem que continuar lendo. Porque senão você corre o risco de tirar um verso do contexto. Tirar muito o verso do contexto. E aí não vai ficar bom, né? Você vai formar uma teologia equivocada, que é o que está aí fora. Que é contra quem eu batalho. Eu não batalho contra pessoas. Eu batalho contra uma forma de doutrina errada. Porque foi formulada uma doutrina só com a metade do filme. Você me entende? Então por que nós não lemos o verso seguinte, já que o verso 23 termina com uma vírgula? Porque aí você vai compreender o restante do filme. Romanos 3, 24, então, vamos lá. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ora, aqueles que foram destituídos da glória de Deus, em Cristo Jesus, ou seja, há 2000 anos atrás, também foram justificados gratuitamente. Justificados de quê? Daquele pecado lá, que eles não tiveram nada a ver com ele. Porque Adão foi o cabeça representante, guarde isso, sublinhe isso aí. Você não estava lá. Então, aqueles que vieram depois de Adão foram justificados gratuitamente pela redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, até Cristo Jesus redimir, todos estavam debaixo daquele pecado. Quando Cristo Jesus se entregou em sacrifício, terminou com aquela acusação e colocou todo mundo justificado. Ora, se eu nasci, Pedro Kelly, em 1958, em carne, né? Porque em espírito nós somos mais antigos que o tempo. Mas se aqui eu vim aqui em 1958, depois da justificação, a minha posição espiritual é de justificados. E o detalhe é essa palavrinha aqui, ó, gratuitamente. Para mim, gratuitamente. Para o meu Cristo, representou um sacrifício enorme. Então, agora, da mesma maneira que Adão foi um cabeça representante para colocar todo mundo destituído da glória de Deus, Cristo foi um cabeça representante para colocar todo mundo justificado de graça. Entendeu? Então você está pensando no programa de hoje, na pergunta que eu fiz no início, qual é o significado de ser destituído da glória de Deus? Perder a comunhão com Deus. Você entendeu isso? Agora, não é o teu caso, nem o meu. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós já fomos justificados daquela mancha lá. Então estamos justificados gratuitamente por causa do poder de Cristo Jesus. Isso é uma questão de fé. Porque assim como você não vê Adão, você também não vê o sacrifício de Cristo. Mas, por incrível que pareça, as pessoas têm a maior facilidade de aceitar que estão debaixo do pecado e destituídos da glória de Deus, mas não têm a mesma facilidade para aceitar
que estamos justificados gratuitamente pelo poder da cruz de Cristo. Não é estranho isso? Por que isso? Porque existe um ensino que é massificado em um sistema que aí está posto, que está equivocado. Simples assim. Porém, esse sistema é um sistema multimilionário, que se você apresenta o que eu estou apresentando e essa liderança recebe e entende assim como você está entendendo, aí a coisa vai cair, né, pessoal? O barraco cai. Se você tirar um pé desse banquinho, esse banquinho vai cair. Você está me entendendo a coisa como é séria? As pessoas estão vivendo por aí, pagando um preço, porque elas estão ouvindo de alguma liderança que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E é verdade, em Adão todos pecaram. Só que em Cristo todos foram justificados. Então essas lideranças levam em conta Adão, mas não levam em conta a cruz de Cristo. Porque a partir do momento que você tem que confessar pecado para um sacerdote, esse sistema ali, né, me refiro ao sistema católico romano, ele está considerando que o pecado está de pé. E esse pecado que separou você de Deus por causa de Adão, ele não existe mais. Não confunda o mal do mundo com aquele pecado que Cristo reconciliou. Porque o que Cristo reconciliou foi a nossa comunhão com Ele. Agora, a nossa capacidade de cometer os erros, você não pode chamar de pecado que te separe de Deus. Né? Isso são erros que nós temos outros momentos para explicar esses assuntos. Por isso eu peço a você que nos acompanhe, que nos siga, porque as nossas palestras estão preparadas para te explicar a tua posição espiritual, sem gritar, né? Assim, com calma, com evidência, né? Gravado para ficar publicamente dito aí, para que alguém possa copiar lá e falar a verdade para os seus fiéis, seus seguidores. Então, abençoados irmãos e irmãs, o assunto se torna delicado porque nós estamos diante de um Golias que está vestido de incapacidade de conhecimento. Só que é um Golias e nós somos um Davi. Mas assim como foi lá na história, esse Davi vai derrubar o Golias. Porque não é por força e nem por violência, é por entendimento. É por conhecimento. Te convido a ler o livro de Romanos, principalmente o capítulo 5. Vou te deixar aqui, já que você está acompanhando detidamente, como eu sinto que você está acompanhando. Romanos 5,12, Romanos 5,17, Romanos 5,18, Romanos 5,19. Olha o que diz Romanos 5,12. Portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, por quem? Por um homem. Que homem? Adão. O pecado original, o primeiro pecado, entrou por um homem. Por isso que essa separação passou a todos os homens, que aqui chama de morte. Né? Então, o verso 15 também fala isso. Mas o dom não foi como a transgressão. Ou seja, o perdão não foi como o pecado. Porque se pela transgressão daquele Adão, os muitos foram destituídos, então abundou muito mais para os muitos a graça e o dom de Deus pela graça de um homem só, Jesus Cristo. Ou seja, quando você considera que todos hoje estão destituídos da glória de Deus por estarem debaixo do pecado, você está ignorando esse dom, Jesus Cristo. Ou seja, você está fisicamente reconciliado com Cristo, por isso que nós nos chamamos, né, no nosso ministério, reconciliados com Cristo. Você está reconciliado com Cristo, mas a tua mentalidade está lá atrás. E isso dá confusão. Por isso é que as pessoas se confundem. Por isso é que um sacerdote celebra que o Cordeiro de Deus
tirou o pecado, mas no final da missa ele convida todo mundo a ter cuidado com o pecado. E ninguém percebe essa contradição que ele está falando ali. Por quê? Porque todos estão mergulhados na mesma insanidade de conhecimento. Esse é o programa Café com Palavra, Café e Palavra, com Pedro Kelly, que nesse caso sou eu. Os nossos canais são Instagram, Facebook e YouTube. Pedro Kelly. No YouTube você pode digitar Pedro Kelly RCC para ficar mais fácil. Eu queria te pedir para nos seguir, curtir e principalmente compartilhar. Eu queria te fazer um convite. Você deseja fazer parte do grupo de colaboradores aqui do nosso ministério? Eu tenho um grande grupo de colaboradores que me ajudam e eu quero aqui publicamente agradecer a todos vocês com uma instrução. Para você fazer parte desse grande grupo de colaboradores, é preciso fazer duas coisas. A primeira delas é compartilhar, é se inscrever nas nossas páginas e compartilhar todas as nossas ministrações. Eu tenho visto muita assistência, mas tenho visto pouco compartilhamento. Queria te pedir encarecidamente, me ajude, compartilhe com todos os teus contatos essas palestras que certamente farão muito bem a muita gente. E o segundo passo é semear a tua semente aqui. O Evangelho diz que você deve compartilhar dos teus bens com aquele que te ensina. E já tem muita gente que está fazendo isso, compartilhando a sua semente, a sua oferta, né, a sua contribuição aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Eu queria te dizer que isso não é nada novo. Nos tempos do apóstolo Paulo, que é a palavra que pregamos, é a palavra que o apóstolo Paulo pregava naquela época. Essa é a mesma palavra. Já havia pessoas que compartilhavam no boca a boca, porque não havia WhatsApp, rede social, internet. Então, nós temos em Atos capítulo 18 o exemplo de um casal que fazia isso, que compartilhava boca a boca. Depois você leia lá. Priscila e Áquila. Era um casal muito elegante que o apóstolo Paulo tinha alcançado e eles divulgavam a pregação de Paulo por lá. E nós temos em Filipenses capítulo 2, verso 25, o banco daquela época, que era um homem chamado Epafrodito, que era responsável por transportar a semente que os abençoados que queriam colaborar com o ministério do apóstolo Paulo entregavam para ele. Então, Paulo chama Epafrodito de ministrador nas minhas necessidades. Eu também tenho necessidades, as quais são supridas pelos abençoados que semeiam aqui. Muito agradecido a todos vocês e para todos eu deixo essa promessa que está escrita lá em Provérbios, me parece que é capítulo 3, verso 9, por ali, que honra ao Senhor com as tuas primícias. O que são primícias? Com o primeiro. Separa o primeiro e entrega para aquele ministério que está fazendo bem na tua vida. A intenção da nossa ministração é ajudar você a viver dias melhores. Só isso. Através do conhecimento, do entendimento dessa palavra, na nossa palestra, que revela para você a tua posição espiritual. Você agora não está mais morto em pecado. Agora sim, você está morto ao pecado. E morto não tem dívida. Já dizia alguém por aí. Vou ficar por aqui. Esse foi o programa de hoje, Café e Palavra, com Pedro Kelly. Te espero quinta-feira, às 10 da noite, com outro interessante tema, aqui no nosso canal. Tudo isso eu compartilho com você, porque eu quero que você renove sua mente e transforme a tua vida. Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.